Então, meus queridos, a primeira parte do culto já passou, agora vamos para a segunda parte, para não ficar um vídeo tão extenso, num vídeo só. Então 2 com meia hora tá ótimo. Meus queridos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é sublime, Deus é santo, Deus é justo, Deus ele é fiel, ele é verdadeiro. E a Bíblia diz que quando Paulo ele começou a perseguir a igreja, era chamado de Saulo de Tarso. Era um homem que não era tão alto, era de pequena estatura, e segundo os historiadores, ele era meio cangaia, certamente andava muito a cavalo, para ter as pernas cangaia. Mas era um homem que foi criado, abalizado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele tinha um doutorado. Naquela época, era um homem crânio, era um homem que tinha carta branca, e era um homem que andava dentro da lei, a lei mosaica. Mas ele esqueceu que para entender a lei mosaica tinha que entender que havia um Messias, e a Bíblia toda apontava para Jesus, mas a ignorância humana naquela época, com tantos estudos, não decifraram que Jesus era o verdadeiro Messias, porque a Bíblia toda aponta. Até hoje eles esperam um Messias, achando que aquele era falso, e já faz 2000 anos, e até hoje. Mas a Bíblia se cumpriu na totalidade até aqueles 4000 anos, que foi há 2000 anos atrás, porque de Adão até Abraão ser tirado dos caldeus, passa mais ou menos 1 milênio, depois deu continuação nas passagens da Bíblia, aí veio Moisés, aí foi mais 1000 anos, e assim foi a contagem regressiva até chegar a Davi, aí passou-se mais outro período, e assim foi. Se a gente for contar direitinho aqui a passagem abraâmica, a passagem mosaica, a gente vai dando um total de cada milênio que ia passando, até que houve, depois de Davi, passou um silêncio muito grande, houve 700 anos, que diz a Escritura, que houve um silêncio, depois que Isaías profetizou tanto. Aí aproximadamente depois desses 700 anos, teve uma partilha no meio entre 400 e 300, que deu um período de 700 anos. Aí agora aparece lá na Judéia alguém falando que haveria alguém que batizava com o Espírito Santo e com fogo, porque João Batista, quando ele veio, diz a Bíblia que ele foi o precursor de Jesus, e a Bíblia diz que ele veio endireitando o caminho, ou seja, já avisando naquela profecia que haveria alguém. Agora você veja a credibilidade do povo. João Batista, ele não se alimentava de uma comida normal, mas ele se alimentava de um tipo de gafanhoto orientais, e a Bíblia diz que ele se vestia com pele de roupa de camelo, e ele se alimentava com mel silvestre e gafanhoto, que era um tipo de um gafanhoto do Oriente, e a Bíblia diz que era a comida daquele homem. E o povo seguia, ele ia para o monte e começava a pregar lá naquele monte, no deserto, e a multidão seguia, e ele pregava o evangelho cheio de autoridade. E ele dizia: raça de víbora, filhos de serpente, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir fruto de arrependimento, pois o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois que dá bom fruto, será cortada e lançada no fogo que nunca se apagará. Essas árvores que ele falava somos nós, seres humanos. E o machado que estava posto à mão do Eterno, e toda árvore, pois que não desse fruto, já era, seria lançado no fogo que nunca ia se apagar. Então João Batista, ele pregava direitinho a palavra, e o povo seguia, e muita gente descia no Rio Jordão para ser batizado nas águas, para a remissão de pecados. Mas diz a Bíblia que ele disse: eu vos batizo com a água para arrependimento de pecado, mas aquele que vem após mim, que antes de mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, novas línguas, língua dos anjos, revestimento de poder. Ele vos batizará com a autoridade do Espírito Santo, com fogo. Vocês falarão línguas, língua dos anjos, língua dos céus. E o inimigo dos seres humanos, o capeta, ficará doido. É o que ele estava dizendo. Quando ele batizar com o Espírito Santo, as nações ficarão perplexas, serão como sinais entre as nações essa língua estranha.
E para os capetos, demônio não vai discernir o que vocês estão falando. Ele estava dizendo, porque o inimigo da alma humana, chamado capeta, ele sabe o que é inglês, sabe o que é espanhol, ele sabe o que é italiano, ele sabe muito bem o grego, o aramaico, ele conhece todas as línguas, mas a língua que vocês vão receber pelo batismo com o Espírito Santo e com fogo, essa aí não tem capeta do inferno que possa decifrar. É o que ele estava dizendo. Eu não sou digno de levar as alparcas desse Jesus, porque ele é mais poderoso do que eu. Quando ele acabou de falar, de repente a multidão olhando, quem apareceu? Jesus. Jesus com 30 anos. Jesus se aproximou dele. Quando ele olhou, aí ele gritou no meio do povo: eis ali o Cordeiro de Deus, que veio por ordem de Deus para tirar o pecado do mundo. E ele disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E diz a Bíblia que Jesus se aproximou dele. Quando ele foi se abaixar para Jesus batizar, Jesus tem que se cumprir as escrituras, que a escritura fala que eu tenho que me baixar para você também me batizar. Eu como um homem. E diz a Bíblia que Jesus abaixou-se, o povo olhando, quando ele levanta a mão com a água, diz a Bíblia que Jesus levantou-se daquele rio, os céus se abriu, e uma voz bradou do céu e disse: eis aí meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer. E o Espírito Santo veio, repousou sobre Jesus, e a Bíblia diz que o povo viu o Espírito Santo em forma corporal de uma pomba. E a Bíblia diz que Jesus foi batizado, logo o Espírito Santo o expeliu, ou seja, levou ele para o deserto, e ele passou 40 dias e 40 noites orando, conversando com o Pai. E diz a Bíblia que no termo de 40 dias Jesus teve sede e fome. E diz a Bíblia que o inimigo se aproveitou. O inimigo disse: olha, uma voz bradou do céu e disse que esse é o filho dele, o filho de Deus. Então eu vou agora tentá-lo, né? Aí a Bíblia diz que ele agora se aproximou de Jesus. Se eu vou botar ele em prova, porque aquela voz que bradou do céu não foi nenhum anjo caído, mas foi a voz do Deus eterno. Então é esse que vai esmagar a minha cabeça? Já ficou inquieto e preocupado. Então vou logo tentar derrubá-lo enquanto ele está no início da carreira. Foi o pensamento de cão. Chegou lá e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, que está escrito. Jesus disse: olhe que ele abriu o livro. Ele abriu, lançou a Bíblia no rosto de Jesus, que ele conhece a escritura melhor do que a gente, Paulão. Conhece. Lançou logo a Bíblia. Aí Jesus disse: também está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o Eterno. Ele já caiu por terra na primeira pincelada que ele deu. Na segunda, levou Jesus. Aí disse: olha, está aqui, ó. Levou Jesus ao pináculo do templo. Disse: eu vou tentar derrubar ele na própria congregação. Pináculo do templo lá em Jerusalém. Ele só está vendo lá embaixo? Está escrito: se tu te lançar daqui, ele dará ordem a anjo a teu respeito, para que tu não se esborraste lá embaixo. E Jesus olhou para ele e disse: coitado, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra. Por outro lado, Jesus estava querendo dizer: se eu quiser flutuar, eu flutuo, para nem cair, eu não caio. Tu vai ver eu andar sobre as águas. Tu vai ver eu flutuar. Tu vai ver tanta coisa. Estás enganado a meu respeito. É porque tu vê o 100% homem. Era o que Jesus estava querendo dizer a ele. Tu vê o 100% homem para colocar na tua cilada, é? Foi eu que te criei, fariseu. É o que Jesus está querendo dizer. Eu te criei, delinquente, enganador, mentiroso, pai da mentira. Eu te criei.
na história do universo. És um vilão. Eu sei todas as coisas. É o que a gente está querendo dizer. Está escrito: não tentarás ser o teu Deus. Ele recuou. A segunda parada ele perdeu. Levou para a terceira. Vou tentar mais uma vez. Levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou o mundo e a glória que no mundo há. Mostrou o ouro, a prata, as canções do mundo. Mostrou os iates, que na época não existia, as grandes náuseas, mostrou os aviões, helicóptero, as armas de guerra, e mostrou tudo isso, porque ainda não existia, mas ele mostrou todo o futuro, aquela parte todinha que Deus tinha dado a ele. Porque Deus não deu ele na queda de Adão e Eva? Quando ele derrubou Adão e Eva, passou para ele, infelizmente, tudo isso. Ele passou a mão na herança que é de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus disse: olha, eu sou o herdeiro e vocês são o quê? Os co-herdeiros. Jesus é o herdeiro legítimo e a gente é os co-herdeiros de Cristo. É o que diz a Bíblia, é o que até cintura a Bíblia. Tu diz: eu te darei se tu te prostrar diante de mim e me adorares por algumas frações de segundo. Jesus disse: vai de Satanás, que está escrito: não tentarás ser o teu Deus, e somente a Deus servirás, somente a Deus prestarás culto, somente ao Senhor teu Deus o servirás. Tu acha que eu vou me prostrar diante de tu? Coitado, tu é que vai se prostrar diante de mim. Tu é que vai se prostrar. É o que Jesus estava querendo dizer. Eu, como homem, eu vou sofrer toda a amargura da terra, todo o sofrimento, toda a pancadaria, todo o cavalo que tu vai entrar neles, e toda a matéria que vai te dar lugar dentro da exclamação do espiritismo. Eu sei que tu vai entrar neles, nas matérias e nos cavalos, mas eu vou te vencer os cavalos e as matérias, porque eu sou o dono das matérias e o dono dos cavalos. É o que Jesus estava dizendo. Para um bom entendedor, está escrito: somente ao Senhor teu Deus servirás, e só Ele prestarás culto. Retira-te. Ele retirou-se. Glória a Deus, aleluia. Baixou a orelha, feito jumento velho, e caiu fora. Aleluia. É por isso, quem teme a Deus não teme a foice, não teme a bala, não teme a eletricidade, não teme a sol, não teme a lua, não teme a lobo, não teme a lobisomem, não teme botando panela atrás das portas para que alguém vai mexer, não teme a homem mau, nem perverso, não teme as autoridades da terra. Quem teme a Deus, Deus é com ele, Deus é com ela, Deus é livramento na vida dele e na vida dela. Venha com as enfermidades, vem. Glória. Alguém pode até morrer num acidente de automóvel, pode, mas o que importa é a alma ser guardada, o espírito que está com Deus. Porque tem coisa que Deus permite, é permissão de Deus, mas Deus está acima de tudo e de todos. É por isso que tudo que acontece eu glorifico a Deus. Um dia o andaime virou, eu pulei, foi em cima de um cheixo, me quebrou o calcanhar e ficou fragmentado. Mas quando cheguei ali no hospital, eu dei glória a Deus, cantei, disse que Jesus é bom. Pessoal, mas rapaz, tu com fragmentado aí, e tu estás cantando porque o calcanhar ficou fragmentado, porque foi mesmo em cima de um cheixo que esmagou da altura que eu pulei. Eu estou glorificando a Deus, porque tudo que acontece é Deus que permite. E tem coisa que o homem procura, não vigia, ele cai do cavalo. É verdade. Porque se seguir a regra direitinho, como manda a Bíblia, praga nenhuma chegará à tua tenda. Glória, aleluia. Se andar de acordo com a Bíblia diz, e eu asseguro isso: praga nenhuma chegará à tua tenda. Nenhum mal. 10.000 cai à direita, 1.000 à esquerda, cai na retaguarda, cai por cima, cai por baixo, cai de lado, cai de frente, e você não é atingido. Porque se você andar segundo a Escritura,